Vene, quero que você me diga uma coisa. Esse placar foi verdadeiro? Foi uma exibição de gala? Ou tem um pouco aí dos erros, das falhas do Fortaleza? Me conta o que você viu nessa partida, Vene Casagrande. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha Maia. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Deus te ilumine, muita paz, muita saúde nesse novo pra ciclo. Nós. Fernandinha, eu acho que foi um placar mentiroso, porque poderia ter sido mais. Sabia que ele... Eu tava aí esperando, olha, Pedrosa. Flamengo no Brasileirão e na Libertadores é assim. Dia de semana, quando eu ia pra noite, eu ficava no sapatinho. No final de semana, meu amigo, ninguém me segurava. Então, é isso. É o Flamengo. Olha só, é skin Brasileirão e skin Libertadores, entendeu? Mas eu acredito que na skin Libertadores isso possa mudar, mas a gente vai falar sobre isso depois. A Cinderela quando ela tá no castelo. Exatamente. E quando ela tá, né, no baile. Exatamente. Mas respondendo a sua pergunta, Fernandinha, sim, gostei demais do Flamengo. Obviamente não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e dizer que eu não gostei. Pelo contrário, foi uma partida maravilhosa do Flamengo em todos os sentidos. A gente pôde ver jogadores, por exemplo, o Everton Araújo, que fez um gol, e é difícil a gente ver o Everton Araújo fazer gol, mas além do gol a gente pôde ver, por exemplo, ele quebrando linha do adversário, dando passe até mesmo de trivela, algo que eu exigia e pedia muito do Everton Araújo para ele evoluir como volante. Porque não basta você ser apenas um bom marcador atualmente. O volante hoje, se a gente parar e raciocinar e analisar a estratégia do jogo, é o jogador mais importante na partida. Porque além de ele fazer marcação, chegar bem ao ataque, ele também pode quebrar a linha, tal como o Pulgar faz, por exemplo. E o Everton Araújo, a gente pôde ver essa evolução. A gente também pôde perceber o porquê do Felipe Luiz não utilizar Pedro e Arrascaeta juntos. E esse jogo, para mim, foi um baita exemplo. Porque quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais próximo da área. E a gente percebe isso com o Bruno Henrique, a facilidade é maior de ele ficar mais próximo da área, porque o Bruno Henrique, ele sai mais da área, ele não fica tão preso como o Pedro fica. Então eu acho que a gente começa a entender a estratégia do Felipe Luiz em relação a esses dois jogadores. Fora isso, foi uma partida preciosa do setor defensivo. O Léo Ortiz, por exemplo, deu um passe maravilhoso no primeiro gol do Flamengo. O Luiz Araújo jogando muita bola. O Gerson voltando a ser aquele velho e bom Gerson. Óbvio, eu não posso deixar de mencionar o nível do adversário. O Fortaleza talvez esteja vivendo seu pior momento desde a chegada do Vojvoda, mas o Flamengo soube tirar proveito disso, porque o Flamengo já enfrentou equipes inferiores, por exemplo, o Deportivo Táchira, e não soube tirar proveito disso. Mas ontem no Maracanã soube tirar proveito disso. E eu quero também elogiar novamente a partida do Varela. Está jogando muita bola em todos os sentidos. Setor defensivo, setor ofensivo. Importante quando ele joga de volante também. Então, assim, não tem como eu fazer nenhuma crítica a esse Flamengo. Óbvio que determinado outro jogador poderia estar rendendo mais. O Everton Cebolinha, eu poderia estar esperando mais, espero muito mais dele. Mas, infelizmente, ele não vive um bom momento na carreira com a camisa do Flamengo. O Michael entrou muito bem. Por exemplo, transição rápida, o Flamengo novamente mostrando isso, que é importante ter essa transição rápida, marcação sob pressão. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, não tem como eu criticar nada. Eu acho que o Flamengo chega com muita moral, como disse o Flavinho ali, para a disputa do Super Mundial, mas foi uma partida de fato que, se o Felipe Luiz quiser utilizar como exemplo futuramente, ele pegar esse jogo contra o Fortaleza e falar assim, ó, esse é o tipo de jogo que eu quero de vocês, jogadores. Olha, já saíram os sorteios, tá? Da Libertadores, da Sul-Americana. Eu já sei quem que eu vou enfrentar. Você vai enfrentar quem eu queria. Sério que você queria? Eu queria muito. Ai, e eu posso justificar daquela por que altitude. Isso. Não, mas no caso do Flamengo... vou falar logo. Fala. Sabe por que seria melhor? Porque o Flamengo vai decidir fora de casa. Ou seja, se fosse a altitude, a LDU é pior, a LDU dos últimos tempos, o Flamengo faria o resultado em casa e depois chegaria mais tranquilo na altitude. Será? Mas vai Também pegar um tal de bate agora que... Eu vou falar como é o Internacional que o Flamengo vai pegar, e o Botafogo é LDU, já a gente vai falar, já tem um confronto definido do Fluminense também, do Vasco também. Eu já vi ali o pessoal de piadinha, quem o Vasco vai pegar? O Vasco vai pegar o Independente Del Valle. Viu? Porque tá na Sul-Americana. Perfeito. Que loucura, mas o pessoal também perguntou quando é que você vai embarcar. Não fui eu que... Bota aqui na tela. Embarcar pra onde? E me falaram que perguntaram, não sou eu. Tá aqui, Matheus. Pedrosa, que dia o Vasco vai embarcar pro Mundial? O Vasco não vai. O Vasco não vai. É fato. Mas tá bom, pra mim... Não, mas é melhor não ir. Claro! Vou lá pra quê? Tem certas coisas que é melhor nem fazer. Cheio de problema pra resolver em casa. Eu vou pra rua pra quê? Ó,
tô fora, Entendeu? amigo. Cheio de Bota o problema. carrinho no pit stop, para, Vai embora. relaxa. É isso. Ô, Pedrosa, destaque pra quem nesse jogo do Flamengo aí, hein? Luiz Araújo, pra mim, partida Tem sensacional. os gols dele aqui, cadê? E vem crescendo de forma, assim, absurda, no sentido de ele não tá se limitando a ser um jogador que fica na ponta direita e corta e chuta. Muito pelo contrário, a movimentação dele, em muitos momentos, é crucial pra saída de bola do Flamengo, porque ele desce até mais do que o Arrascaeta em alguns momentos, justamente porque ele tem uma condição física melhor. É um cara que consegue entender também o futebol atual, moderno, consegue atacar, consegue defender, prioriza seus companheiros, tem personalidade, até na brincadeira ali que ele fez zoando o Davidson. Acho que personalidade é importante no futebol. O Gerson é brincadeira, se a gente for pegar umas 2, 3 jogadas do Gerson aí pra ele botar no DVD dele pra sempre, teve uma que ele saiu arrastando lá da defesa, jogadinha de futsal, jogando muito também. A defesa do Flamengo acho que é chover no molhado, não é à toa que é a melhor defesa do campeonato. O Pedro, quando entrou muito bem, acho que voluntarioso, não só para poder marcar, tanto é que ele rouba a bola do Zé Wellison no gol do Luiz Araújo, mas também tentando servir seus companheiros. E o Arrascaeta, para mim, ele, jogador de linha, ele é o craque do campeonato. Ele é o craque do Campeonato Brasileiro nesse momento, é o artilheiro, tem jogado muita bola, e para mim os dois principais jogadores do Flamengo são eles, Arrascaeta e Rossi. Impressionante a temporada que esses caras estão fazendo. O Rossi é até mais regular, mas o Arrascaeta é mais brilhante. Sim. O Arrascaeta brilha mais quando o Flamengo precisa dele. De forma geral, também destacar o garoto Everton Araújo, que vem crescendo aos pouquinhos. E é um time muito forte, cara. Um time muito forte. Eu concordo com o Vene que o Fortaleza estava frágil, estava mal. O próprio Fortaleza tomou de 3 do Vasco em São Januário, mas o Flamengo fez isso acontecer com todo o mérito do Flamengo, com toda a equipe. E vou repetir, é um time na Libertadores e é outro time no Campeonato Brasileiro. É difícil até você comparar, que são os mesmos jogadores, a forma como eles atuam dentro do Campeonato Brasileiro é impressionante. Todo o potencial que a gente acha que o Flamengo tem, eles colocam em prática. Não à toa ganharam do líder Palmeiras, não à toa golearam o Juventude, golearam o Fortaleza, já tinham tido outras goleadas. Na Libertadores isso cai um pouco. E aí tem que ver o que está acontecendo, porque o jogo do Flamengo no último final de semana foi um jogo praticamente perfeito. Ô, Vene, o Jorginho joga ou não joga o Super Mundial pelo Flamengo? Vai jogar e muito graças ao Jorginho, fez um esforço financeiro absurdo. Inclusive foi um drone que a gente trouxe durante o final de semana. Por quê? Só para contextualizar. Para ele jogar o Super Mundial com o Flamengo, ele precisa rescindir com o Arsenal. E para ele rescindir com o Arsenal, tinha um valor a receber de 800 mil libras, que na cotação de hoje dá 6 milhões de reais. Ele tem direito a receber esse valor por bonificação, metas em contrato. Então, ou seja, o que iria acontecer? Ou ele iria abrir mão, ou o Arsenal iria abrir mão de pagar esse valor, mesmo ele rescindindo. Obviamente o Arsenal não ia fazer isso, ou o Flamengo iria pagar. O que aconteceu? Ele decidiu abrir mão, ele não vai receber esse valor. Partiu dele, e aí ele vai poder rescindir com o Arsenal agora em julho, aí ele assina com o Flamengo nessa janela de transferência que está aberta por conta do Super Mundial, e aí ele fica à disposição. Se isso não acontecesse, o que iria acontecer? Ele ia ter contrato com o Arsenal até o dia 30 de junho, ele só ia poder assinar com o Flamengo a partir do dia 1º de julho. E aí o Super Mundial já teria começado, a janela de transferência fechada, ele não ia poder ficar à disposição. Então ele abriu mão nesse momento, ele casou lá na Itália, está curtindo a lua de mel, vai se apresentar ao Flamengo nesse final de semana. Ainda não tem uma data certa, pelo que eu sei é esse final de semana. Então, palmas para o Jorginho por fazer isso, por entender que, de fato, ele não, enfim, ele não precisa desse valor, não vai fazer falta a ele. Ou mostrar a vontade também. Né? Exatamente. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, até para ele já acelerar o processo também de você conhecer o elenco, conhecer novas estruturas, conhecer a metodologia de trabalho do técnico Felipe Luiz. Então, para mim, é um baita reforço que o Flamengo concretiza para essa janela de transferência. Olha como é engraçado, né? O Flamengo pegou o Internacional, que teoricamente é mais difícil que a LDU, no caso o Botafogo. Mas se passar, o confronto que vem depois é mais fácil. Esse era o meu sonho. Cerro Porteño e Estudiantes. Entende o que eu estou falando? O Palmeiras, por exemplo, pegou o Universitário, que para mim é extremamente fácil. O Palmeiras deu sorte. Mas se passar, pode pegar o River Plate, que para mim é mais difícil que encarar Cerro Porteño ou Estudiantes. Então, assim, não tem jeito. O que o Cris falou é verdade. É verdade. Você quer ser campeão, não dá para você ficar escolhendo. É pensar jogo a jogo. Só que eu acho que o Flamengo, no caso da skin da Libertadores, precisa melhorar muito. Porque senão nem pelo Internacional vai passar, porque é o adversário O lado de lá é mais difícil. O de cá? O lado de lá é mais fácil. Eu ia perguntar isso pra você. O lado de lá é mais fácil, pô. O daqui Aqui é mais tem Fortaleza com o Vélez, Peñarol com o Racing. O Racing é muito bom também. Sim, tá? eu vi. É.
que eu já perdi O Flamengo, esse ano. tipo, Lembrando que em 2019 o Flamengo passou pelo Inter, né? E decidindo verdade, lá também. Nossa. Lembra disso? E o Flu passa pelo Inter também em 2023. Verdade. Flamengo que é aquela tradicional narração do Galvão. O Gabigol tá pedindo, lembra desse jogo? Claro, o Estudiantes eu posso falar de cadeira. É porque deu uns negocinhos lá em mim na Libertadores e a gente foi trupicando. Sim. Mas Estudiantes é fraco, tá? É. Não é um time forte, não. Chegou O Inter é aqui, mais obviamente, forte. com seu mérito. Passou em primeiro. Pra mim, quer dar palpite ou não? Vai. Vamos, pô. Vamos lá. Só um detalhe. O que acontece com o Flamengo, acontece o inverso com o São Paulo. O São Paulo vai muito bem nas Copas, no Campeonato Brasileiro tá muito mal. Imagina. Entendeu? Só tem 3 mundiais eles, né? Só. O São Paulo voou na primeira fase. Não, Olha só, fora de casa. tudo grande pós-mundial, né? Sim. Agosto, entre 13 e 20 de agosto. Ok. São Paulo, Botafogo, River Plate, Passei, Venê. Palmeiras, Vélez, Racing, Estudiantes, Flamengo. Botafogo e São Paulo? Me respeita! Respeita a mamãe! Vou te dar uma moral. Botafogo, Placar da amizade? Palmeiras. Vélez e Racing, semifinal, Flamengo. Então, semifinal, Racing, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Jorginho será reforço do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O volante já tem um acerto encaminhado com o clube há algumas semanas, mas desde o início da negociação havia um impasse, um bônus de 500 mil libras esterlinas, cerca de 3,8 milhões na cotação atual, que ele receberia se cumprisse o contrato com o Arsenal até o final. A diretoria rubro-negra, que já vai fazer um investimento alto na contratação entre salários e luvas, cerca de 13 milhões de euros, o que equivale a mais de 80 milhões, acreditava que não fazia sentido gastar ainda mais para antecipar em alguns dias a chegada do jogador, mesmo que isso significasse não tê-lo nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A princípio, o Flamengo estava disposto a esperar o fim do contrato em julho, mas Jorginho demonstrou um forte desejo de disputar o Campeonato Mundial com o Flamengo e, por isso, tomou uma decisão que agradou bastante a cúpula rubro-negra. Ele decidiu abrir mão do bônus previsto em seu contrato com o Arsenal para poder se apresentar ao clube brasileiro imediatamente. Jorginho vai se casar com a cantora irlandesa Catherine Arding nesta segunda-feira, na Itália, e logo em seguida voltará a Londres para resolver os trâmites finais e assinar a rescisão com o Arsenal. Com isso, o volante deve ser anunciado oficialmente pelo Flamengo nos próximos dias e já estará disponível para integrar o elenco na preparação para o Mundial. A contratação de Jorginho é vista internamente como um reforço de peso que alia experiência internacional, liderança e qualidade técnica. Campeão da Eurocopa com a seleção italiana e da Champions League com o Chelsea, Jorginho chega para ser titular absoluto e dar mais solidez ao meio-campo rubro-negro. A expectativa da torcida é enorme, especialmente após o gesto do jogador de abrir mão de uma quantia significativa para realizar o sonho de defender o Flamengo em um torneio tão importante. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Jorginho será um grande reforço no Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!